É que uma pesquisa revelou que, olha, mais de 1 bilhão de pessoas poderia ter menos problemas de audição se ouvisse o som mais baixo. Por que eu estou dizendo isso? Atire a primeira pedra, quem não colocou assim o som no carro bem alto para cantar junto, ou de repente usa muito fone de ouvido e num volume bem alto. Tem que prestar atenção, porque isso pode causar problemas na sua audição. E para falar sobre isso, nós convidamos um especialista, o fonoaudiólogo Hugo Avis. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, muito obrigado. Eu já vou aproveitar assim, e me identificar com as perguntas, porque eu sou uma pessoa que costuma ouvir som alto no carro, fone de ouvido. E assim, qual que é o prejuízo e se ele é imediato, a médio, longo prazo que a gente pode ter com esse hábito? Isso depende muito da quantidade de vezes que você ouve isso por dia ou por semana, né? Como tu falou, mais de 1 bilhão de pessoas se expõem a muito ruído e acaba tendo uma perda auditiva no futuro por conta disso, tá? Isso é com fone de ouvido excessivo, ouvindo música alta no carro, como tu falou que faz, indo para balada, bares, shows que tem muita música alta. Isso, ao longo prazo, acaba acarretando uma perda auditiva, porque esse excesso de ruído acaba afetando a nossa orelha interna, né? Para te entender melhor, no nosso ouvido interno existem mais células, são as células ciliadas. Quando a gente se expõe a muito ruído, sem proteção ou em excesso, a gente acaba matando essas células. E isso traz a perda auditiva de forma irreversível. Exato, isso que eu ia perguntar. Essas células não se recompõem, não se regeneram? Infelizmente não. E doutor, agora o senhor tem observado, até na clínica, que pessoas cada vez mais jovens apresentam problemas? Sim, bastante. Né? Desde crianças, que agora ficam muito em tela, com muito fone de ouvido, até adultos, idosos. Muita gente está tendo perda auditiva recentemente. Então, não é o uso em si do fone de ouvido, mas o volume que se utiliza? Sim, porque assim, alguns dispositivos hoje já vêm com uma informação quando tu ultrapassa o volume que é saudável, né? E qual seria esse volume? Geralmente 85 dB. O recomendado é a gente ouvir 85 dB 40 horas semanais, o mínimo para ser seguro, né? Na verdade, não existe nenhum fone ou headset que protege a audição ou que é mais indicado, né? O que importa é o uso excessivo. O que a gente indica, né? Usar um fone com bloqueio de ruído. Como a gente às vezes vai no ônibus, às vezes vai caminhar, tem um barulho externo que atrapalha o nosso ouvido, o que a gente está ouvindo no fone. Então a gente aumenta cada vez mais para competir com esse ruído. Então um fone que bloqueia esse ruído externo é mais indicado. Não que ele vá proteger de uma perda auditiva, mas é mais indicado porque com ele tu consegue ouvir mais baixo volume e isso protege a tua audição a longo prazo. Perfeito. E em relação ao som dentro do carro também, como se recomenda, como é que a gente pode ter essa noção assim do que é o ideal? Por quê? Aconteceu até uma vez comigo de fechar a janela do carro para poder ouvir mais alto e havia um caminhão de bombeiros buzinando e eu não ouvia. Então, assim, o que se recomenda também no dia a dia, hábitos que a gente pode adquirir para evitar esse problema? Assim, de forma geral, né, usar fone de ouvido com uma menor frequência, num volume mais baixo. Se tiver em uma casa de show ou em uma balada, ficar longe dos alto-falantes, ou então tentar alternar. Se essa balada tiver um hall de entrada, um lugar mais longe do som, alternar um pouquinho na balada, um pouquinho lá longe do som para poder proteger essa audição o máximo possível. E dentro do carro ouvir o som baixo, né? Eu sei que às vezes a gente tem uma música que a gente gosta muito, que a gente se empolga, que a gente quer cantar junto, ou que a gente quer sofrer às vezes, né? Então a gente acaba aumentando muito esse volume, mas não é indicado, não tem um volume padrão. O que importa é ouvir mais baixo, que seja audível e de uma forma menos excessiva. Bem, se não tem cura, no caso, se as células não se recompõem, quais os tratamentos possíveis disponíveis? Aparelho auditivo. Né? Infelizmente, quando as células morrem, elas não se recompõem. Né? Então, o indicado é proteger mesmo a audição. Aqui, principalmente, que é uma cidade industrial, que tem muita indústria, né? Que às vezes as pessoas trabalham com muito ruído. Né? O ideal também é se proteger com qualidade, usar o protetor de forma adequada, usar fone, né? Com menos frequência, num volume menor e fazer exame periodicamente, né? E doutor, é possível avaliar clinicamente se um ouvido sofreu mais do que o outro, né? Para a pessoa ter essa noção e fazer esse acompanhamento? Sim, existem os exames auditivos, né? Audiometria tonal, audiometria vocal, intensiometria. São exames clínicos da audição que a gente faz para poder perceber se tem alguma alteração
na orelha direita, na orelha esquerda ou bilateralmente, a gente consegue ver o grau dessa perda, consegue ver a quantidade de porcentagem que essa pessoa consegue ouvir, consegue entender, desculpa, e a gente consegue fazer a partir desses exames. Existe uma resistência no uso de aparelhos? Você observa que as pessoas demoram a admitir que de fato já estão com uma perda auditiva? Bastante, principalmente essa perda que ela é induzida por ruído, que a gente chama de PAIR, né? Ela é uma perda muito silenciosa, então as pessoas não percebem de uma forma rápida, porque geralmente ela afeta as frequências agudas. E a gente não ouve sons puros agudos no dia a dia, né? Então a gente acaba não percebendo tanto. Quando a gente percebe, é quando já está num grau muito avançado, né? Às vezes, por estética, as pessoas não querem usar o aparelho auditivo. E acaba sendo algo progressivo, porque se a pessoa teve um problema, então ela começa a aumentar todos os volumes para ter essa sensação de que está ouvindo bem. Sim, ela começa a aumentar mais esse volume, principalmente quando as pessoas percebem mais vendo TV. Por exemplo, o telespectador que vê esse programa todos os dias. Mês passado ele ouvia no 10, hoje ele ouve no 30. E, geralmente essa é a maior queixa de perda auditiva das pessoas. Elas chegam no consultório dizendo, doutor, eu ouvi a televisão no 10, agora eu ouço no 30. Eu quero saber o que está acontecendo. Boa dica, então. Se né? você está ouvindo a TV no 30, já pode ser um sinal de que algo não está bem na sua audição. Se tu vai aumentando gradativamente esse volume da TV, ou se tu ouve de um lado melhor do que do outro, ou se tem um zumbido no ouvido, né? Ou se está numa roda de amigos e não consegue focar essa audição em alguém, ou não consegue entender o que está sendo dito, é um sinal de perda auditiva. É bom procurar um médico, um otorrino, fazer uns exames clínicos para ver essa audição, para poder se precaver e ver direitinho. E quem é obrigada a trabalhar em ambientes com ruído, né? Claro, a gente sabe que grandes empresas, enfim, empresas têm protocolos de segurança, né, com protetores auriculares, mas pessoas, músicos especialmente, né? O que tu orienta, então, indica para que essas pessoas se protejam? Quem trabalha geralmente com ruído tem esses protocolos que tu falou de proteção auditiva, né? Então vai ter um fonoaudiólogo lá, ele vai medir o conduto auditivo, dar o protetor indicado e cabe às pessoas a usarem esse protetor de forma adequada, né? O que eu vejo muito? Gente que trabalha com ruído 8 horas seguidas e sai e usa muito fone de ouvido. Então essa audição ela não tem um descanso adequado. Porque mesmo trabalhando com ruído e se protegendo, acaba tendo uma exposição ao ruído, né, de qualquer forma. E se tu sair desse trabalho com ruído e se expor a mais ruído, essa audição não vai ter descanso algum. Mais uma ótima dica. Então, assim, né, a gente acaba abusando do nosso próprio corpo, né? Sim. Que o nosso corpo é uma maquininha também, então, mas ela precisa de manutenção, precisa de cuidado. Precisa de cuidado. É uma coisa que eu deixo sempre de dica é que faça sempre o exame auditivo periodicamente, né? Uma vez por ano, inclua ele nos seus check-ups, porque como eu falei, tem perda auditiva que ela é silenciosa, então a gente não percebe no dia a dia, a gente vai perceber quando está num grau muito elevado. Então, se a gente começar a incluir a audiometria, a imitanciometria, a audiometria vocal, um exame auditivo clínico nos nossos check-ups anuais, a gente começa a perceber se tem alguma dificuldade, alguma alteração e às vezes consegue resolver esse problema. Perfeito, porque exatamente, você pode não conseguir reverter, mas você vai conseguir criar medidas preventivas, né? Com então, certeza. Se você tem o hábito, a partir do exame. E vamos reforçar só, então, o profissional que faz esses exames é o fonoaudiólogo. É o fonoaudiólogo. Perfeito. Mais alguma dica, doutor? A dica é essa, se protejam em casa, usem pouco fone de ouvido, principalmente as crianças que estão usando muita tela, muito fone de ouvido. Se for usar um fone de ouvido, tenta comprar um bloqueio de ruído externo, mas ouça sempre no volume baixo, sempre com uma quantidade menor durante a semana. Se trabalha com ruído, usa o protetor certinho, pega todas as dicas com o fonoaudiólogo, faz o exame periodicamente, fica de olho nas dicas da TV, se está aumentando, o telefone se está ouvindo baixo, se não está ouvindo bem a campainha, se não está conseguindo entender. E se tiver algum desses sintomas, procurar um profissional para fazer um exame auditivo. Perfeito, doutor Hugo Avis, fonoaudiólogo. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado.